Olá, eu tô aqui hoje por dois motivos. Primeiro, para agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, estão fazendo comentários e também, em especial, uma pessoa que pediu para eu fazer um vídeo e explicar melhor sobre a questão de Paulo de Tarso ser o criador do cristianismo. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, né? Hoje eu quero agradecer, né? Fiz esse vídeo especial para agradecer as pessoas que estão se inscrevendo e estão comentando, e em especial essa pessoa, né, que está pedindo um vídeo. Mas o que eu quero comentar hoje é sobre uma matéria que saiu no estado de São Paulo, um pronunciamento da CNBB, né, que é a Organização dos Bispos do Brasil. Nesse artigo que está, né, no editorial da Folha de São Paulo, tem um comentário bastante interessante. A igreja diz que o mal do uso da política pelas religiões, né, dentro das religiões, é um problema. E ela está dizendo que o aspecto fundamental da igreja é ser advogada da justiça e a defesa dos pobres. Isso me incomodou um pouquinho, né? Porque a igreja está dizendo, né, que o papel dela é advogar, né, pela justiça e advogar pelos pobres. E ela diz que essa é a identificação da igreja. Agora, veja bem que hipocrisia. É notório que na história do cristianismo, porque a Igreja Católica é o cristianismo, as outras igrejas, como eu vivo repetindo, elas são as ramificações da Igreja Mãe. Né? A igreja é detentora da criação da Bíblia, ela criou a Bíblia. Então, todo mundo que segue a Bíblia nada mais é do que uma ideologia e uma criação da Igreja Católica, que foi lá com Paulo de Tarso, que eu vou fazer o vídeo, né, que uma seguidora me pediu. Então, o que me incomoda nessa colocação é a igreja está no poder por 2000 anos justamente porque ela sabe e ela usa oportunidades, né, para poder convencer as pessoas da sua santidade, do seu papel em prol dos pobres, em prol de justiça. Enquanto que nessa exata colocação delas, que a igreja não deve, né, se envolver com política, né, que é um mal, né, deixar que a política venha para dentro da igreja, em especial da Igreja Católica, que já foi governo, e ela é governo, e ela interfere nos governos e na ciência, uma hipocrisia. Então eu não podia deixar de não falar sobre isso, porque é notório a influência que a igreja tem dentro da política, na justiça, no judiciário e etc. e tal. E é por isso que você nunca ouviu falar que um padre foi preso por causa de pedofilia, por exemplo, ou por um crime de falsa acusação, né? Como um padre foi absolvido por uma juíza recentemente por causa do celibato. Quer dizer, olha que desculpa esfarrapada, né? Ela não condenou o padre acusado de crime, de difamação, de calúnia, porque, obviamente, a igreja interferiu e o padre não foi condenado, quer dizer, é uma interferência na justiça. Aí ela fala que o papel da igreja, qual é a palavra mesmo? No seu aspecto fundamental, é ser advogada da justiça. Gente, isso é tão absurdo quanto aquele cara lá que nega fazer uma caridade porque a pessoa vai votar no Lula. Como é que pode isso?
Fazer o bem, você não pode olhar a quem. Então, que caridade é essa? Quer dizer, e aí vem a CNBB se pronunciando que o mal é que a política está, né, dentro da religião. É a religião que vai dentro da política, que vai dentro da justiça interferir. E eu tenho ainda um outro argumento para poder mostrar para vocês o quão hipócrita a Igreja Católica é, o quão cretina a CNBB está vindo a público para tirar proveito desse momento que está todo mundo com muita raiva dos chamados evangélicos ou cristãos, né, do cristianismo, do fanatismo, né, das pessoas seguidoras de Bolsonaro que se dizem cristãs. São todos cristãos. Tem católico que é fanático que segue Bolsonaro. E tem padre que é bolsonarista. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Então, colocar que a política não pode estar dentro da igreja, né, para poder dizer, olha, esses bolsonaristas, né, estão errados, estão levando, né, a religião para a política, enfim, se envolvendo na política para tirar proveito, porque as pessoas não param para pensar que a história da Igreja Católica é de interferência na vida política e religiosa e judiciária, né? Como eu acabei de falar de um caso real e todo mundo sabe disso, né? Se você assistiu o filme Spotlight, Segredos Revelados, você vai ver a interferência da igreja dentro da justiça nos Estados Unidos, né? no estado de Boston. Então, na cidade de Boston, como é que pode, agora a igreja vem falando, né, a CNBB vem se pronunciando dessa forma para poder dizer que eles estão, não são como esses fanáticos bolsonaristas. Gente, é uma hipocrisia gigante. Olha, existe uma história de uma mulher que está sendo perseguida nesse momento da nossa história, porque ela fez uma crítica à Igreja Católica exatamente por causa do envolvimento da Igreja Católica na questão da política, da justiça. Estava em trâmite no Congresso para ser votado a questão do aborto, da legalização do aborto no Brasil. E dentro das igrejas católicas, os padres estavam colocando à disposição da comunidade um abaixo-assinado para que as pessoas assinassem contra a legalização do aborto. E essa mulher fez uma crítica à igreja por causa disso, né? Porque é uma hipocrisia gigante essa questão do envolvimento da igreja nessa questão do corpo da mulher. Quem é ela para determinar, para influenciar na questão da justiça, da legalização do aborto? Se o papel da igreja é cuidar das almas, cuidar da justiça né, e cuidar dos pobres, quem mais se beneficia com a legalização do aborto são as mulheres pobres. Por quê? Porque quem mais morre fazendo aborto clandestino são as mulheres pobres, porque as mulheres ricas têm acesso às clínicas que custam caríssimo e elas vão no meio da noite, pagam fortunas e têm o seu aborto com um médico, toda assistida. Ela não morre. Quem morre é a mulher pobre. Então, que defesa é essa da igreja dos pobres? E que questão é essa de envolvimento da justiça que a igreja não deve envolver nas questões políticas? Isso é um envolvimento direto nas questões políticas. E se você é católico, e se você frequenta a igreja católica, você sabe do que eu estou falando, porque isso não tem muitos anos
que teve essa votação no Brasil e que teve esse abaixo-assinado promovido pela Igreja Católica, pedindo às mulheres para assinarem um abaixo-assinado contra a legalização do aborto, enquanto as mulheres são as mais interessadas na questão da legalização do aborto. A igreja não tem que interferir numa questão dessa. Sabe por quê? Porque o papel da igreja é ajudar as pessoas a evoluir, não seria isso? A se tornarem pessoas melhores. Proibindo um aborto vai ajudar alguém a chegar no reino dos céus? Claro que não. E se o padre tem poder de perdoar, ele deve deixar a mulher fazer o aborto, e se ela se arrepender e pedir perdão, ele perdoa. Ele, numa segunda igreja, não é representante de Deus, representante de Jesus, e que, portanto, tem o poder de perdoar pecados. Se tem poder de perdoar pecados, por que tem que interferir na questão da legalização do aborto, que é uma mulher, no caso, tirando uma vida? O que não é uma verdade. Isso não é verdade. Né? Um feto não é uma vida, a vida é a vida da mulher que está em risco e que vai morrer fazendo um aborto clandestino. Então, é essa coisa, sabe, da hipocrisia da Igreja Católica, que as pessoas têm que tomar conhecimento, em especial as mulheres, porque a igreja só prejudica e quer controlar a mulher, né? E se você olhar a história da Bíblia, as mulheres eram apedrejadas pelo adultério. Agora, o homem é mencionado, ele é apedrejado pelo adultério? Não, só a mulher. Quer dizer, só a mulher pecadora, o homem não. O homem casado que sai contra a mulher não está cometendo pecado, não está cometendo crime, não teria que também ter sido apedrejado no passado? E, no entanto, tem alguma história de homem que foi apedrejado por adultério? Gente, está na hora das pessoas acordarem. Eu vi o José, no portal do José, falando sobre isso, num sentido de... Ele não foi explícito, mas num sentido de que, olha, as igrejas estão, né, a Igreja Católica, a CNBB, né, que é a organização brasileira lá dos bispos, está condenando os evangélicos, os bolsonaristas fanáticos cristãos. Isso não é verdade. Tem também o Aquias, que é um evangélico, que condena Bolsonaro, que condena esse fanatismo dessas outras pessoas seguidoras de Bolsonaro. Porque, na verdade, gente, essas pessoas, nenhuma delas estão, de fato, seguindo Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, como eu disse, eu ainda vou falar atendendo a pedidos, eu recomendo que você assista meus vídeos anteriores, porque eu falo bastante sobre isso, sobre a questão de Paulo de Tarso ter criado o cristianismo. Então, mas voltando aqui, como é que a gente não percebe hoje que nenhuma dessas igrejas de fato segue Jesus de Nazaré? Porque da forma como a Bíblia foi compilada, e quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica, e a Igreja Católica é uma ramificação da igreja primitiva criada por Paulo de Tarso. Isso está na história. Você pode estudar, né, a história do cristianismo e você vai ver essa ramificação, você vai entender que é uma realidade. A igreja, ao longo dos anos, ela foi se aprimorando nos ensinamentos de Paulo de Tarso, né, que era avesso às mulheres. Mais tarde, a igreja tenta até criar aquela história de Tecla, que o Paulo era envolvido com essa mulher e que ela pregava. Mas se você ler as cartas que são autênticas do Paulo, você vai ver que isso não é verdade. O Paulo é avesso às mulheres e ele ofusca o caminho que, de acordo com
né, os escritos antigos, a gente pode perceber que o caminho era uma seita que foi criada depois que Jesus saiu de cena para levar justamente o conhecimento que Jesus queria. E isso está muito claro nos evangelhos apócrifos que foram encontrados em 1945 no Alto Egito, né? Ora, tudo isso mostra que o fanatismo cristão hoje, né, dos bolsonaristas e dos radicais cristãos que estão espalhados no mundo inteiro, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que também está nos evangelhos canônicos e que está nos evangelhos apócrifos. A gente tem que saber discernir entre o joio e o trigo, o que dentro da Bíblia é verdadeiro e o que não é. Se os cristãos hoje, esses fanáticos, e até mesmo eu, né, deixei mensagem para o Aquias, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dele, para ele assistir meus vídeos e para a gente, né, dar uma continuidade nesse diálogo, porque, gente, isso aqui é um canal para despertar o interesse pelo saber, pelo conhecimento, combater a ignorância. Como é que você combate a ignorância? Como é que você adquire conhecimento? Você adquire conhecimento lendo, e hoje tem muita coisa para ler, não só em livro de capa dura, ou de capa mole, não importa, mas enfim, no inglês se chama de hard copy, né, que é impresso. Mas você tem também os digitais, você pode ouvir livros, você pode baixar no seu computador para ler. Então, a gente tem muito acesso a conhecimento. Conhecimento se adquire com a leitura, com conversar, com ouvir as pessoas que a gente percebe que tem mais conhecimento que a gente, fazendo perguntas, pedindo mais explicações, indo atrás daquilo que ouviu daquela pessoa. E para adquirir um conhecimento é um processo que não acontece da noite para o dia. E é por isso que eu gostaria, né, que o José, do Portal do José, que o Aquias, eu esqueci o sobrenome dele, Santarém, uma coisa assim, né, que é um evangélico e que é contra, né, os bolsonaristas, que se entrasse no meu canal, assistisse meus vídeos e a gente começasse esse diálogo, porque não adianta ter todos esses canais. Tem também a Gabriela, né, Frioli, uma coisa assim, que eu também tenho contatado. Gente, não adianta criar esses canais e ficar divulgando. Não é que não adianta, não, eu retrocedo nisso, sim, é válido. Toda coisa que pudermos fazer para levar conhecimento, para explicar, para falar sobre o que é errado, o que é certo, o que é errado, é válido. E eu admiro o trabalho deles, eu divulgo na medida que eu posso, né? Eu publico na minha página no Facebook, para que as pessoas ouçam outras falas, outras interpretações, né? Porque é assim que a gente adquire conhecimento. Então, veja bem, se essas pessoas divulgam essas verdades, mas essas verdades não são aceitas porque essas pessoas cristãs, elas estão com uma ideia fixa de um Jesus que não é Jesus de Nazaré, de um Jesus que nunca existiu, de uma ideia cristã que não é verdadeira, então não vai adiantar. O mal só pode ser extirpado se for pela raiz. E, na minha opinião, os problemas do Brasil e do mundo nessa questão do fanatismo religioso, nessa ascensão desse uso de Jesus, desse uso das religiões para fazer o mal,
para ser radical, para ser extremista, para matar, como estão matando no Brasil, mataram duas pessoas que eu tenho conhecimento, um numa festa de aniversário e o outro, um colega de trabalho, esfaqueado, quase decepou a cabeça com um machado, porque a pessoa era petista defendendo Lula, e o bolsonarista vai lá e mata o cara, mata duas pessoas. Gente, que cristão é esse? Cristão? É cristão, sim, porque o cristianismo não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E é isso que eu quero que vocês se juntem a mim, para a gente junto, sabe, formar uma corrente forte para destruir esse falso ensinamento de Cristo que nunca existiu, desse falso ensinamento que deturpou o verdadeiro ensinamento de Jesus de Nazaré, deturpou quem Jesus de Nazaré de fato era e o que ele veio fazer ao mundo. Todo mundo tem um propósito, tem uma missão nesse mundo. Tem mulher que vem só para ter filhos, e esses filhos têm que gerar alguma coisa, têm que fazer alguma coisa nesse mundo. Outras não, vieram já com um propósito de educar, de construir, de ajudar a construir um mundo melhor. Nós estamos aqui nesse mundo não é para simplesmente ser feliz, nós estamos nesse mundo para evoluir e ajudar a construir o paraíso aqui na Terra. Jesus disse que venha a nós o teu reino. O paraíso tem que ser aqui e é dentro da gente. Como que a gente consegue ele? Como que a gente consegue atingir, viver no paraíso? Com conhecimento. Não existe salvação sem conhecimento. Não vai haver um país melhor, com melhor condição de vida para todas as pessoas, se a gente não extirpar o cristianismo. Se a gente não fazer prevalecer os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que foi uma pessoa maravilhosa, que ensinou coisas maravilhosas. E aí, se você me perguntar, mas então por que tem 2000 anos de existência a Igreja Católica e a gente ama tanto, tem todos esses sentimentos pela religião? Esse sentimento, ele vem de nós mesmos, porque nós temos espírito, nós temos uma espiritualidade, que ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de contato com o divino, a gente também percebe que tem alguma coisa errada. E se você perguntar para todo católico, você vai ver que ele vai te dizer, falta alguma coisa. Falta também para esses ditos cristãos. Eles são fanáticos porque eles não sabem a verdade, então eles se radicalizaram. É preciso mostrar a verdade para essas pessoas. Eles estão no caminho errado. E se a gente não cortar o mal pela raiz, não vai adiantar. Porque vai vir um outro Bolsonaro, um outro mentiroso como Malafaia, e muitos outros falsos pregadores. Como a Igreja Católica está cheio, tem exceções, tem alguns padres lá que têm consciência, eles entraram de gaiato, né, no navio e não tem como sair dele, porque é uma organização criminosa que tem uma maneira de segurar as pessoas, né, que os próprios padres têm medo do Vaticano, né? Faz às vezes coisa errada porque tem medo da reação, tem medo de perder a própria vida. Sim. Gente, tá cheio de histórias aí, tá cheio de fatos, tá cheio de filmes. A Igreja Católica é uma organização assassina. Mata pessoas. E a prova disso são esses assassinos aí matando por causa de Bolsonaro. De onde eles vieram? Garanto para você que se eles não vieram, pelo menos pessoas da família deles vieram da Igreja Católica. A Igreja Católica é a detentora do cristianismo. Foi ela que criou o cristianismo. Então, ela é responsável por essas mortes. Pense nisso e vamos nos unir para arrancar o mal pela raiz. Se queremos construir um mundo melhor,
Nós temos que destruir esse Cristo que nunca existiu, essa falsa ideia de salvação e de tudo isso que a Igreja Católica criou e que se tornou um problema mundial. Até a próxima.